Nos anos 90, Lei, chegou pra mim um gibizinho na minha mão. Eu nunca tinha lido a saga inteira. Eu consegui uns 3 deles só nessa época. Eu não lembro como foi, acho que meu pai levou pra casa. Que foi esse gibi aqui, ó. Dreadstar. O Guerreiro das Estrelas. E essa ediçãozinha mesmo, da Globo. Eu consegui, sei lá, em 90 e pouco, e era de 1990, né, a data aqui da capa. E eu nunca li a saga do Dreadstar completa, assim, de cabo a rabo. Sabia que era legal, tinha lido alguma coisinha, depois eu comprei algumas edições da Epic também, que saiu aqui no Brasil. Aí recentemente eu peguei lá na Mythos. A Mythos relançou esse compiladão aqui, o volume 1, e agora tá lançando o Dreadstar O Princípio. E aí o que eu fiz? Sentei e li na ordem. É legal pra cacete. É um puta de um gibi maneiro. É incrível. O Dreadstar, ele é escrito e desenhado pelo Jim Starlin. Eu acho que no auge do Jim Starlin. E o Starlin, na minha opinião, a gente resolveu fazer um vlog sobre esse gibi, porque o Starlin está realmente começando a receber o status cult que ele merece nesse momento. Porque o Starlin, ele é nada mais nada menos tido como o cara que trouxe o cósmico para os quadrinhos. O lado cósmico da Marvel, fundamental, né? Fundamental. Lógico que heróis espaciais sempre tiveram, né? Desde o Jack Kirby lá está ali, né? Não, muito antes, se você pensar em Flash Gordon, sim. sempre teve assim, mas nunca teve a ideia cósmica tão presente quanto o Jim Starlin começou a trazer. Isso daí foi nos anos 70 que ele fez primeiro o Capitão Marvel, depois fez a saga do Adam Warlock, que são 2 sagas maravilhosas, e aí ele criou o próprio personagem dele, que é o Dreadstar. E um negócio importante também, criar o próprio personagem e ter o direito total, além de poder fazer o que bem entender, ele tinha o direito autoral, né? Ele recebia pelas edições e tal. Porque foi pelo selo que a Marvel criou na época, isso daí foi em 1982, que foi o selo Epic Marvel. Que a ideia era trazer quadrinhos mais adultos e que o artista ele conservava o direito autoral, não era para a editora. Né? Isso foi uma baita, uma revolução. A Marvel, infelizmente, ela não levou a cabo, se eu não me engano foi o Jim Shooter que brigou muito por isso, mas a Marvel não levou muito adiante isso, só bem mais lá pra frente outros selos adultos foram surgindo, né? E também a ideia de conservar os direitos, mas na época foi uma iniciativa muito importante. E o Dreadstar, ele surge primeiramente como graphic novels, essa série que você mencionou, essa que tem na Dreadstar Volume 1, que saiu aqui primeiramente na Epic Marvel. Essas são as primeiras histórias mesmo, né? Essas são as primeiras histórias e que continuaram nas revistas que você mostrou, mas elas são precedidas pelas graphic novels. E cronologicamente as da graphic novel vêm antes? Não, isso saiu antes mesmo. Ah, isso saiu antes? Isso saiu antes mesmo. Ah, tá, isso que eu tava tentando entender. O Jim Starlin, ele lança primeiro o Odisseia da Metamorfose. Odisseia da Metamorfose. Na sequência, a graphic novel, mais 2 graphic novel, que é o Preço e a outra, que acho que se chama, se eu não me engano, só Dreadstar. E depois... Dreadstar Graphic Novel. Acho que chama isso. Inclusive saiu aqui naquelas edições pela Globo, né? E depois ele ganha a revista solo. E o Dreadstar tem uma história muito maluca, porque nesse Odisseia da Metamorfose, nesse início dele, é uma arte pintada maravilhosa. E aqui, a primeira história é, na verdade, o fim da nossa Via Láctea. É muito doido. Onde a gente existe, a Via Láctea, pessoal, ela acaba. Ela morre, ela é destruída. E aí entra o Dreadstar. O Dreadstar é o único sobrevivente da Via Láctea. E ele chega numa galáxia completamente diferente, uma galáxia que está dividida entre uma guerra secular, né? São mais de 200 anos, da guerra entre a instrumentalidade e a monarquia, né? Isso. Que é o lado da religião e dos reis, assim. Tem um rei fantoche lá, mas é combinado por um cartel de milionários e tal. E ele chega nessa galáxia aí e na hora ele já se coloca como um combatente para acabar com essa guerra. Ele é uma força pacificadora e de começo primeiro eles decidem, o grupo dele ali, que é um grupo muito legal, daqui a pouco a gente fala, começa a bater na monarquia para depois tentar lutar contra a instrumentalidade. Isso já aqui, né? Já aqui. Porque quando ele tá aqui, a princípio ele tenta ficar, ele é tipo o Mel Gibson no Braveheart. Ele tenta se ficar a parte da coisa. Né? Então a primeira história é justamente o fim da Via Láctea. A segunda história é ele tentando levar uma vida pacífica, ele vira um fazendeiro, tal, blá blá blá, e aí a guerra chega até ele, mata a esposa dele, mata tudo, tal, e ele fica pé da vida, e depois ele encontra o companheiro dele,
que é o mago lá, como é que ele chama? Zizig Darklock. Darklock, exatamente. E o Darklock, que foi a terceira graphic novel, o preço, atrai ele. Na verdade, a segunda e a terceira saíram praticamente juntas, o preço e o Dreadstar. Convence ele a fazer parte da guerra. Antes de ser compilado aqui pela Mythos, a Globo tinha lançado as duas graphic novels, o preço e o Dreadstar. Tá aqui. A primeira edição, a Metamorfose, a Odisseia da Metamorfose, ela é bonita pra cacete. Além de ser super poética, filosófica e tal, a arte pintada dele é magistral. E no meio da edição, um pouco mais pro final da edição, ela faz a transição pras cores, né? Inclusive, de uma página assim, fica meio mais sépia e vai ganhando aos pouquinhos, assim, paulatinamente cores. E quando ganha cores, é um negócio de louco, assim. É muito bonito, muito bem pintado, mas completamente diferente do que estava acostumado em quadrinhos de super-heróis, né? O Tim Starlin, dá pra ver que ele tem um capricho. Essa capa eu acho bem feia, não faz jus ao que tá. Eu também não gostei a dessa arte capa. que tem interna, assim. Mas a arte das histórias são espetaculares, assim, são maravilhosas. E aí, tendo lançado essas três graphic novel, emendou na Epic Marvel, no selo Epic Marvel e na revista mensal. Aí aqui é aquilo, ele então é o último sobrevivente da galáxia, aí ele chega num país que parece bem pacífico, assim, de uma raça humanoide, né, são gatos, são felinos, e ele começa a trabalhar como fazendeiro e tudo mais. E aí tem uma coisa devastadora no planeta, mata todo mundo. Nesse planeta ele conhece o Zizig Darklock, que é esse cara com a cara toda metade assim, toda deformada, esquisita. Eles se conhecem, aí ele fica muito amigo do Darklock e do Oed, que é um felino lá. Morre todo mundo, só sobra os três, e eles falam, bom, a gente não pode deixar todo o nosso povo aqui morrer calado e aceitar essa situação maluca. E eles começam a virar uma força de combate pacificadora. E ele tem o antagonista dele, que é o Lorde Papal. Lorde Papal. Que ele é tipo um Thanos, um Darkseid, assim, um bicho muito poderoso, que responde à monarquia. E cara, a partir daí o Jim Starlin, gente, começa a desenvolver uma trama cósmica. Vira e mexe, a gente menciona alguns quadrinhos dos anos 80 e fala assim, ah, mas o quadrinho é bom, mas ele envelheceu mal e tal. Não é o caso desse. Dreadstar envelheceu muito bem. Primeiro que a arte dele continua picando, continua matando a pau, é brilhante aqui. E a temática, cara, eu acho que os conflitos da instrumentalidade, com a monarquia, a personalidade de todos os personagens é muito bem desenvolvida. Eu acho que tem uma cara, num sentido muito positivo isso, de Star Wars, assim, de apresentando vários planetas, Pode crer. várias situações e uma guerra tomando conta de tudo, aquela cortina de uma guerra gigante que uma pecinha pode fazer diferença no cenário como um todo, sabe? Me lembra bastante Star Wars, essas sagas cósmicas. Vai assim. surgindo outros coadjuvantes, que nem a Willow. A Willow, né? que é uma telepata cibernética, ela se comunica com robôs e tal, ela é cega e ela vê através do macaquinho que ela carrega no ombro, que é o arco-íris, que é muito legal. E tem um mercenário lá também que entra, que é tipo um fera, assim, até o visual dele parece um pouco fera, que é o Esquivo, né? Que é o cara mais briguento e tal, que tem as melhores sacadas, tem algumas piadas maravilhosas. O quadrinho, apesar de ter todo esse escopo, essa grandiosidade, ele é muito engraçado, tem momentos bem divertidos, assim, né? Eu achei muito gostoso de ler. E o Dreadstar, ele tem aquela espada dele, né? Que é uma espada de energia, né? Poderosíssima. Ele, no início, ele não tem superpoderes. Essa série ela, da Epic Marvel, quando a Marvel cancelou o selo Epic, a série migrou para First. E rapidamente foi acompanhado de uma mudança de direção também. O Dreadstar, ele acaba se fundindo a espada e ele ganha superpoderes e tal. Mas no início, que é as histórias que a gente tem aqui, eles são só um grupelho que de alguma maneira consegue importunar um império inteiro. Eles começam a fazer pequenas missões, tipo, primeiro a gente precisa de uma nave, aí eles vão lá roubar um destroyer. Bom, agora a gente precisa de dinheiro, aí na segunda edição, terceira edição, eles roubam um carregamento gigante lá de ouro, não sei o que. E aí vai indo, e aí começa a monarquia e a instrumentalidade fala, eita, tem alguma coisa errada ali, esses caras são perigosos. E começa a ficar esse jogo duplo aí pra que lado que eles estão atuando, né? Porque a ideia deles é acabar com a guerra mesmo, que tá devastando tudo. E é engraçado que começa pequeno, por exemplo, vamos roubar um destroyer, vamos roubar não sei o que. Só que a parada começa a ficar muito grande e começa a acontecer algumas coisas estarrecedoras. Tipo, o Lorde Papal ordena um ataque nuclear gigantesco, destrói uma cidade de milhões de pessoas, assim, de milhões de pessoas, pra tentar pegar ele e o Zizig Darklock. Tipo, pra pegar dois caras, ele não pode matar, não tem problema. Mata tudo. São, como é que é? Casualidades da guerra, assim, pode acontecer. É uma loucura, e o negócio começa a escalar e vira
tem algumas situações completamente atrozes, assim, bem, porra, caramba, olha como eles são maus mesmo. E o Stalin, cara, um pouco mais pra frente, que eu falei, ele desenvolve todos os personagens. Então ele desenvolve a origem da Willow, ele desenvolve a origem do Lord Papal, não é só o Dread Star que é o foco, né? Não, todo mundo. Você se importa, né? Você se importa. A origem do esquivo e tal. E aí ele insere a trama de um traidor no meio deles. Você fica pensando, caramba, quem é esse traidor? Esse cara? Começa a dar um monte de bosta por causa disso. E é um grupo tão fechado que você fala, não é possível ter um traidor aqui. Enfim, é uma HQ... Se você quer descobrir uma coisa nova, diferente, no âmbito de super-herói, Dread Star é a sua pedida. E é impressionante como ele discute coisas, assim, como a gente falou da instrumentalidade e monarquia. Ele consegue discutir mídia, papel da mídia numa guerra, papel das guerrilhas numa guerra muito grande. Ele consegue discutir várias coisinhas que são muito importantes hoje em dia. Ela faz sentido, foi feito nos anos 80, mas faz um sentido muito grande hoje em dia. E essa é a sacada de um bom escritor de ficção científica, eu acho, né? Antecipar a parada e fazer uma coisa muito perene, assim. Eu tô completamente extasiado, assim, eu falei, puta merda, como tem discussão pertinente nesse negócio, assim. Eu li quando era moleque algumas edições soltas e já achei legal pra danar. Agora eu tô vendo um outro lado, muito mais grandioso do que eu imaginava, assim, sabe? O Stalin, ele é foda. Aqui o volume 1, esse Dread Star volume 1 aqui, tem da edição 1 a 12, então não tá completa. Essa parte do traidor e tal vai ficar pro segundo volume da mídia, porque eu não sei quando vai sair. Mas essa daqui, se vocês quiserem começar, pode ir nessa daqui na fé, assim. Vai na fé. Os dois volumes são altamente recomendados mesmo. Então é isso aí, ó, a HQ, as duas HQs estão em promoção nessa semana aí na Amazon, né? É assim, vamos aproveita. Vamos deixar o link aí pra vocês. Porque elas tem um precinho de capa um pouco caro originalmente, mas aí com descontinho fica maneiríssimo. Maneiríssimo, Daniel. E o pessoal que gosta do universo cósmico da Marvel agora, pô, todo o universo do cinematográfico da Marvel tem que acender uma vela pro Jim Starlin. Tem muita coisa dele aí, muita coisa. E principalmente agora, a partir de Guardiões da Galáxia 2, Jim Starlin é o cara pra essas Sem ele não teria Thanos, né? Exatamente. Então é isso, gente. Falou. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Deixa aí seu joinha, comente, compartilhe com amigos, inimigos e familiares. E até a próxima.